Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa segunda parte do curso de Mecânica Geral 1, né, que a gente está tratando de sistema de partículas, né? E lembrando que na aula passada, o que a gente viu foi, a gente começou a tratar do sistema de partículas e a gente deu uma olhada no problema, né? A gente fez exemplos, etc. E a gente chegou ao ponto onde a gente discutiu a conservação de momento linear para um sistema de partículas. Hoje, eu quero discutir com vocês somente a conservação de momento angular, tá? A dedução das equações para a conservação de momento angular no sistema de partículas ela é bastante maçante, tá? É um pouco chata, então eu resolvi separar a aula da conservação de momento angular da aula da conservação de energia. Então, hoje a gente fala de conservação de momento angular e na próxima a gente fala de conservação de energia. Bem, então, para que a gente possa continuar aqui, eu quero falar então com vocês um pouquinho sobre a conservação de momento angular. Para isso, vamos lembrar então que na última aula a gente discutiu o momento linear e a gente viu o seguinte, a gente viu que o momento linear do sistema de partícula é simplesmente o momento linear do centro de massa e que ele só se altera se houver força externa aplicada ao sistema. Ou seja, a gente viu que forças internas não alteram o momento linear do sistema de partículas. Então a gente escreveu que dp/dt, ou seja, a variação do momento linear com relação ao tempo, é igual ao somatório em cada das forças externas agindo no sistema, que nada mais é do que a massa total vezes a aceleração do centro de massa. Tá bem? Então, vamos agora dar uma olhadinha no momento angular do sistema de partículas. E para isso, vamos calcular o momento angular do sistema em torno de um ponto Q qualquer. Ou seja, vamos pegar e vamos assumir, né? Vou fazer um rascunho aqui, onde eu tenho y, x e z, né? E eu tenho aqui o meu sistema de partículas, né? Eu estou fazendo todas as partículas em azul aqui. Então, e eu vou imaginar que eu vou circular aqui, né? Então, essas são as partículas do meu sistema de partículas. Eu circulei aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, vamos supor que eu quero calcular o momento angular desse sistema de partículas em relação a um ponto qualquer que eu vou desenhar aqui. Opa, aqui. Esse ponto que eu vou chamar de ponto Q. Apagou aqui por algum motivo. Está aqui. É um ponto Q. Ou seja, se eu pego uma dessas partículas, né, a famosa késima partícula, que eu vou desenhar de azul escuro aqui, seria essa partícula, opa, aqui, né, partícula K, a partícula que tem massa K e posição RK, então eu estou falando que a posição dessa partícula é RK. E eu estou falando que a posição desse ponto Q é um RQ. Tá bem? Então, se eu tenho essa partícula de massa MK localizada na posição RK, o momento angular dessa partícula em torno do ponto Q, ele é simplesmente escrito como a distância dele em relação ao ponto Q, ou seja, RK menos RQ, o vetor que liga esses dois, certo? Tudo vetorial, ou o momento dessa partícula K em relação ao ponto Q. Ou seja, se eu pego essa partícula K aqui, quanto que ela está, qual é a velocidade dela em relação ao ponto Q. Ou seja, eu posso reescrever então como RK
menos RQ, produto vetorial MK vezes RK ponto menos RQ ponto. Ou seja, nada mais é do que a posição relativa em relação ao ponto Q e a velocidade relativa com relação aí também ao ponto Q. Tá bem? Bom, dando continuidade disso daí, então, vamos dar uma olhada no momento angular total do sistema de partículas. Para isso, basta que eu some em todas as partículas K. Né? Eu faço uma somatória em K de LKQ. Né? Isso me dá o momento angular total do sistema de partículas em relação àquele ponto Q que a gente acabou de escrever. Bom, se eu faço isso, eu vou estar somando em K os RK menos RQ, produto vetorial MK vezes RK ponto menos RQ ponto. Tá? Agora, antes de a gente abrir essa equação aqui e olhar ponto a ponto em relação também ao movimento do centro de massa, vamos primeiro ver como que o momento angular LQ, ou seja, o momento angular do sistema de partículas em relação ao ponto Q, varia com relação ao tempo. Para isso, basta que façamos dl dt, que é igual a somatória em K de dl kq dt, que, como eu tenho um produto vetorial aqui em cima, basta que eu tome a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o produto vetorial do segundo. Né? Regra do produto vale também para produto vetorial. Então, eu tenho derivada do primeiro, produto vetorial do segundo, mais o primeiro produto vetorial, a derivada do segundo. Agora, se você olha aqui, ddt de RK menos RQ nada mais é do que RK ponto menos RQ ponto. Certo? Derivado em relação ao tempo. Então, isso vezes produto vetorial MK RK ponto menos RQ ponto, mais RK menos RQ, produto vetorial MK vezes RK, dois pontos, menos RQ, dois pontos. Esse primeiro termo aqui na equação do somatório, a gente sabe que é é RK ponto menos RQ ponto, produto vetorial RK ponto menos RQ ponto. Tem a massa aqui, mas a massa é um escalar, isso não faz diferença nenhuma no produto vetorial. Note que esse vetor é igual a esse. Então, produto vetorial de vetores idênticos, ou paralelos em geral, isso aqui é zero. Portanto, né, a derivada do momento angular em relação ao tempo, só resta esse segundo termo. E quando só resta esse segundo termo, eu posso separá-lo e fazer esse vetor, produto vetorial essa parte, mais ou menos esse vetor, produto vetorial essa parte. Como está escrito aqui. Então, fica RK menos RQ, produto vetorial MK RK, dois pontos, menos RK menos RQ, produto vetorial MK RQ, dois pontos. Tá? Percebam que eu estou abrindo dessa forma o somatório, porque fica mais fácil a gente entender a contribuição de cada termo e conseguir anular coisas quando for possível. Tá? Vamos dar uma olhada, então, nesse segundo termo. Vou começar olhando por esse segundo termo. Tá? Esse segundo termo, eu posso escrevê-lo dessa seguinte forma. Eu posso pegar o MK e trazer para cá, né, porque ele está simplesmente é um escalar multiplicando o vetor RQ, dois pontos, né? E eu vou quebrar de novo esse cara, fazer MK vezes RK menos MK vezes RQ, produto vetorial RQ, dois pontos. Tá bem? Bom, agora, essa somatória aqui nada mais é do que emão R vetor. Essa somatória aqui nada mais é do que o emão. Isso aí a gente viu na aula passada, né? A massa total emão é igual a somatória em K de MK.
E a massa total vezes o centro de massa é igual ao somatório em K de MKRK, como está, como está mostrado aqui. Tá bem? Então, como aqui eu tenho M, R e aqui eu tenho emão RQ, eu posso simplesmente escrever como emão Rão menos RQ. Tá legal? Isso, produto vetorial RQ, dois pontos. Tá joia? Bom, com isso, pessoal, percebam que esse segundo termo, ele se resume a uma coisa assim, né? E essa coisa eu posso perceber dois pontos importantes. RQ dois pontos é a aceleração do ponto Q. Se a gente está tratando de um referencial inercial, ou seja, se eu estou falando que o ponto Q é um referencial inercial, ele não pode acelerar. Né? Essa é a definição que a gente viu lá na primeira aula, quando ainda tinha aula presencial. Né? Então, nesse caso, o RQ é igual a zero. Tá? Outra coisa importante, outra situação, por exemplo, se o RQ dois pontos não é igual a zero, né, aqui, desculpa, eu falei bobagem, eu falei RQ, mas RQ dois pontos é igual a zero, ou seja, a velocidade do ponto Q é constante. Outra situação interessante ocorre quando o RQ dois pontos não é zero, mas ele está acelerando na direção Rão menos RQ. Tá? Nesses dois casos, isso daqui vira zero. Portanto, o dLQdt se resume a esse primeiro termo aqui. Tá bem? Então, percebam que eu coloco aqui duas considerações, mas a mais comum mesmo é essa primeira, que é quando está tratando de referenciais inerciais, portanto, o ponto Q não pode acelerar. Bom, legal, pessoal. Então, a gente ia escrever o dLQdt e a gente, resumidamente, então, a gente pode dizer que dLQdt é igual ao somatório em K, RK menos RQ, produto vetorial MK, RK, dois pontos. Tá? Bom, mas olha esse cara aqui. Se a gente voltar na aula passada, a gente sabe o quê? Que MK-RK dois pontos é igual a FK externo, ou seja, as forças externas agindo na partícula K, mais a somatória de todas as forças internas devido às outras partículas agindo na partícula K. Então agora vamos pegar esse termo e substituir ali. Se eu faço isso, eu vou escrever então meu dLQdt como RK menos RQ, produto vetorial das forças, né? FK externo mais FJK interno. Tá? E agora, o que eu já fiz aqui ó, é o que eu vou separar o termo que tem externo e o termo que tem interno. Então, eu vou fazer somatório em K de RK menos RQ, produto vetorial força externa, mais somatório em K de RK menos RQ, produto vetorial somatório das forças internas. E vamos concentrar agora, então, primeiro nesse cara, tá? Obviamente, o que eu vou mostrar para vocês é que esse cara aqui vale zero, tá? Mas vamos fazer isso com calma. Então, vamos abrir esse segundo termo. Para isso, eu vou lembrar para vocês que somatório em K de J diferente de K de RK menos RQ, produto vetorial FJK interno, eu posso quebrar de novo, como a gente fez na aula passada, falar que a somatória em K, somatória em J maior que K, e daí eu tenho que fazer FJK, eu aqui fiz uma bobagem, aqui é o F, vamos rabiscar aqui, isso aqui é o FKJ, tá bem? Ou seja, essa aqui é a força que a partícula J faz em K, aqui é a força que a partícula K faz em J. E como eu troco aqui J por K, aqui eu também tenho que trocar
desculpa, o K por J. Tá? Então fica dessa forma. E se eu lembro da terceira lei de Newton, eu sei que essa força é igual a menos essa força, de modo que eu posso escrever, então, como simplesmente troco esse sinal por um sinal de menos e fica somatória de RK menos RQ para o vetorial FJK interno, menos RJ menos RQ para o vetorial FJK interno. Eu posso rearranjar esse cara facilmente, porque perceba, eu tenho aqui, né, menos RQ para o vetorial FJK. Aqui eu tenho menos com menos dá mais RQ produto vetorial FJK. Portanto, esse cara cancela com esse e me resta apenas uma somatória em K da somatória de J maior que K de RK menos RJ produto vetorial FJK interno. Tá bem? Agora, imaginem vocês, vamos fazer a partícula aqui, ó. Aqui eu tenho a partícula K, vou fazer um desenho aqui em cima, tá? E aqui em cima eu tenho a partícula... Opa! Aqui eu tenho a partícula J, que não ficou tão partícula assim. E aqui eu tenho a partícula K, tá bem? O que eu estou falando para vocês, RK menos RJ, é esse vetor aqui, RK menos RJ, certo? É a distância de K, é a posição, ou melhor, é a posição de K em relação a J, tá? Agora, qual é a força de J em K? A força de J em K, ela vai ser alguma coisa assim ou assim. Se eu pego e eu empresto a terceira lei de Newton da sua forma forte, a gente lembra lá das primeiras aulas, a gente lembra que a força interna entre duas partículas, ela não é apenas que FJK é igual a menos FKJ, tá? Mas ela também que FJK e FKJ, elas são, as duas, elas são paralelas à linha que liga as duas partículas. Ou seja, eu estou falando que RK menos RJ é paralelo à força FJK, né? Então, eu tenho aqui o R, eu tenho a força que liga os dois, são paralelos, portanto, o produto vetorial desse vetor com esse vetor, que são paralelos, obviamente, dá zero. Ou seja, esse termo aqui é nulo, tá? De modo que eu posso, então, chegar que dLQ dt é simplesmente a somatória em K de RK menos RQ, produto vetorial, a somatória, produto vetorial FK externo. Ou seja, eu vou definir agora o torque em relação a um ponto Q sobre a partícula, sobre a késima partícula, como o torque KQ, que é RKQ menos, RK menos RQ, produto vetorial, a força agindo na partícula K. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é isso daqui, né? Se eu tenho o meu sistema de o meu eixo de coordenada, eu tenho o meu ponto Q, né, que eu já havia desenhado aqui uma vez, eu tenho a minha partícula, né, a minha késima partícula que eu vou desenhar aqui, tá? Opa. Então, o que que eu sei? Eu falo para vocês que o torque, eu esqueci de colocar aqui um vetorzinho no torque, obviamente o torque é um vetor, tá? O que eu tenho aqui agora é o seguinte, se eu olho a distância entre essas duas partículas, né,
isso aqui minha posição da partícula K em relação à partícula Q, né? E se eu tenho uma força agindo na partícula K, eu vou ter um torque, então, que é definido em relação ao ponto Q como RK menos RQ, produto vetorial com FK, com a força agindo na partícula K. Tá bem? Só a força externa. Então, pessoal, eu vou definir o torque total sobre o sistema de partículas, obviamente, em relação ao ponto Q. E veja que eu estou deixando bastante salientado aqui que é em relação ao ponto Q, porque perceba que se eu tivesse um outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto, S, notem que o meu R, que eu entraria aqui, seria um R, K menos RS. Portanto, perceba que o torque seria outro, tá? A força agindo na partícula K é a mesma, mas o torque ele é sempre em relação a um ponto, tá? Ou a um eixo, como a gente vai ver mais para frente. Mas, em geral, em relação a um ponto, tá? Então, se eu quero achar o torque total, basta que eu some sobre todos o torque de todas as partículas. Eu aqui, por algum motivo, acabei esquecendo sempre de colocar o vetorzinho em cima do torque, tá? Mas eu sei que o torque é um vetor, então o torque Q é igual a somatória em K do torque KQ, que é igual a somatória em K de RK menos RQ, produto vetorial FK externo, que é exatamente essa expressão aqui. Portanto, eu chego que a variação do momento angular de um sistema de partículas em relação a um ponto Q, ela é igual ao torque agindo nesse sistema de partículas em relação ao mesmo ponto Q. Esse, pessoal, é a conservação, o teorema de conservação de momento angular para um sistema de partículas. Perceba que só há mudança no momento angular do sistema de partículas se existe um torque causado por uma força externa. Tá bem? Bom, agora que a gente discutiu a conservação de LQ, vamos ver como que eu posso escrever o momento angular no sistema de partículas em relação, né, ou com base na posição do centro de massa, na velocidade do centro de massa, dos parâmetros do centro de massa. Tá bem? Então, para isso, vamos lembrar que para o caso do momento linear, eu sempre falava que aliás, a gente provou, né, que o P, momento angular, momento linear total do meu sistema de partículas nada mais é do que a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Isso é o que está escrito aqui, tá? Então, vamos calcular o caso do momento angular. Para isso, a gente volta lá na nossa definiçãozinha de LQ, que é igual a somatória em K de LKQ, somatória em K de RK menos RQ, produto vetorial MK RK ponto menos RQ ponto, tá? Então, eu vou desenhar aqui um sisteminha de coordenadas de novo, tá? Aqui eu vou chamar de x, aqui é o meu y e aqui é o meu z, tá? Eu vou, então, definir para vocês outros dois vetores. Eu vou chamar o RK', ou de RK menos R'ão, e R'ão Q vai ser igual ao R'ão menos RQ. Então, para a gente ficar claro o que a gente está falando, eu vou falar que eu tenho aqui o ponto Q. Eu vou falar de novo que eu tenho o meu sistema de partículas aqui. Eu vou fazer várias partículazinhas em amarelo, tá? Legal? E eu vou fazer de roxo, vou fazer de vermelho, que o roxo fica feio. Vou fazer de vermelho aqui um ponto que eu vou falar que é o meu centro de massa. Tá bem?
Então, o centro de massa do meu sistema de partículas está ali. Sendo assim, pessoal, se eu pego essa partícula K, que eu vou chamar essa daqui, só para pegar uma extrema aqui para ficar mais fácil. Então, essa partícula K. Então, a definição desses dois novos vetores é basicamente isso daqui. Olha. Primeiro, aqui é a posição R, Q, certo? A posição do centro de massa. Perdão, desculpa. A posição do ponto Q. Tá? Aqui é o Rão, que é a posição do centro de massa. E aqui é o meu... fiz muito longo, espera aí. Vamos apagar esse cara. Vamos voltar aqui. Aqui era o meu ponto K. Então, esse cara aqui é o RK, que é a posição da partícula K. Legal. Então, esses dois novos vetores que a gente definiu aqui são tais que o RK', ele é simplesmente esse vetorzinho aqui. Esse é o RK'. É a distância da partícula K em relação ao centro de massa. Tá? Portanto, é RK menos Rão. Então, é esse vetorzinho aqui que a gente acabou de desenhar. E o RQ é esse vetorzinho aqui, que é o quê? Que é a posição do centro de massa em relação ao ponto Q. Tá? Tanto é que é Rão menos RQ. Tá? Legal. Feito isso, eu vou então substituir aqui, vou rearranjar então, vou passar o Rão para cá, então fica RK igual a RK' mais Rão, e vou passar o Rão para cá, vai ficar RQ igual a Rão menos Rão-Q. E agora, então, eu posso substituir isso por isso, né, aqui, e substituir esse cara por isso, tá? Se eu faço essa brincadeira, então eu tenho que o momento angular total do sistema é uma somatória em K de RK' mais Rão menos Rão menos Rão-Q, tudo vetorial RK' mais Rão, ponto, tudo ponto, menos Rão ponto, menos Rão-Q ponto. Bem, é óbvio que esse cara cancela com esse cara cancela com esse, e eu posso reescrever simplesmente como RK' mais Rão-Q, produto vetorial MK vezes RK' ponto mais Rão-Q ponto. Tá? Vamos abrir então agora esse produto vetorial. Percebam que ele é a soma de dois vetores, produto vetorial a soma de outros dois vetores. A gente sabe que a gente pode abrir esses caras. Então, se eu faço isso, eu vou escrever então o primeiro termo com Rão-Q e Rão-Q ponto, o segundo termo com R'K com R'K ponto, e os outros dois termos são os termos cruzados, começando com esse R'K, R'K vetor Rão-Q ponto e Rão-Q, tudo vetorial, R'K ponto. Tá legal? Veja. Vamos olhar então com detalhe esses quatro termos, tá? A gente abriu então essa equação, vamos olhar com detalhe esses quatro termos. Primeira coisa, o primeiro termo, percebam que Rão-Q e Rão-Q', Rão-Q ponto, eles não dependem da partícula K, porque ele é do centro de massa. Portanto, eles não entram nesse somatório. O somatório é só isso daqui. E o somatório em K de Eminho-K nada mais é do que a massa total do sistema. Então, esse cara nada mais é do que a massa total do sistema vezes
errão Q, produto vetorial, errão Q, ponto. Tá legal? Beleza. Tá? Agora, perceba o seguinte, se eu pego esse emão e trago para cá, eu vou ficar com errão Q, produto vetorial, emão, errão Q, ponto. Agora, o que é emão, errão, ponto? Nada mais é do que o momento linear do sistema. Só que como eu estou falando de errão ponto, errão Q ponto, eu vou falar que é um momento linear em relação ao ponto Q. Por quê? Pode ser que o ponto Q esteja se movendo também com a velocidade. Então, o que importa aí é a velocidade relativa. Então, eu vou falar que esse primeiro termo nada mais é do que o RQ, produto vetorial, PQ. Tá legal? Então, o que que é? É a posição do centro de massa em relação ao ponto Q, produto vetorial, o momento linear do centro de massa em relação ao ponto Q. Tá legal? Da mesma forma, eu posso falar para vocês que esse cara aqui é um PK', ou seja, ele é o momento linear de cada partícula K em relação ao centro de massa do sistema. Portanto, esse segundo termo vira uma somatória em K de RK', vetor TK'. Tá bem? Bom, então a gente já entendeu os dois primeiros termos. Vamos agora olhar os dois últimos termos. Tá? Pessoal, eu imagino que vocês já estejam cansados, né? Eu acho que essa aula vocês vão ter que assistir uma ou duas vezes aí a mais para ver todas as passagens, porque realmente é muito K', K, Q, é muito subíndice e é fácil de se confundir, tá? Bem, então, os dois últimos termos, eles resultam em, vamos lá, somatória em K de MK, RK', produto vetorial errão Q, ponto, mais soma em K de RQ, produto vetorial MK, RK', ponto. Agora, eu posso lembrar que o RK', opa, deixa eu apagar aqui. Eu vou lembrar vocês que o RK' é igual ao RK menos o errão. Por quê? Porque o RK' é a posição relativa, né? É a posição da partícula K em relação ao centro de massa. Então, ela é RK, que é a posição da partícula K, menos errão, que é a posição do centro de massa. Então, agora eu vou substituir isso daqui de novo pela sua definição, lá, que a gente fez há alguns minutos. E, obviamente, né, a sua derivada, RK' ponto, nada mais é do que RK ponto menos errão ponto. Tá bem? Agora, quanto dá esse termo? Ou esses dois termos? Vamos dar uma olhada, ao invés de fazer para todos, vamos fazer para esse cara. Tá? Note que esse cara aqui esse último cara, o errão Q não depende de K. Então, eu posso escrevê-lo como errão Q, produto vetorial somatória de MK, RK, ponto, menos errão, ponto. Tá? Então, a temática que eu vou fazer para esse termo também vale para o segundo termo. E a gente vai ver, obviamente, que vai dar zero. Tá? Eu falo obviamente porque não é tão óbvio assim olhando, mas se eu vou aplicar só para um e vou jogar no outro, é porque eu sei o resultado. Então vamos lá. MK, RK menos errão, produto vetorial com RQ. Note que eu posso, então, abrir esse cara da seguinte forma. Eu posso pegar MK, RK menos MK, errão, produto vetorial, errão Q, ponto. Agora, nesse primeiro caso, tanto o M quanto o R depende de K,
Nesse segundo caso, só o M depende do somatório em K, de modo que eu deixei o errão para fora. Agora, esse cara aqui, o que é somatório em K de MK, RK? A gente já fez isso algumas vezes hoje, isso aqui é errão. E somatória de MK, a gente também já fez algumas vezes hoje, isso aqui é emão. Portanto, isso daqui dá igual a emão, errão, menos emão, errão, produto vetorial, RQ. Bom, eu nem preciso me preocupar com o produto vetorial, porque isso daqui, obviamente, é zero. Se essa somatória é zero, essa somatória também é zero, porque é a derivada de zero, né? Isso aqui é zero, então a derivada temporal de zero é zero. Legal? Portanto, pessoal, note que interessante. Esses dois últimos termos desapareceram, tá? Consequentemente, o momento angular total do sistema, ele é RQ vetor PQ mais somatório em K de RK' vetor PK'. Tá bem? Note uma coisa importante. Note uma coisa extremamente importante. Né? Quando a gente fez na aula passada, a gente chamou isso daqui nessa aula algumas vezes, o quê? Que P do sistema é simplesmente emão R ponto, ou seja, massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Perceba que para o momento angular, eu tenho esse termo, primeiro, que é o momento angular do centro de massa em relação ao ponto Q. Ou seja, esse primeiro termo ele tem muito a cara da conservação, da definição de momento linear para o sistema de massa, sistema de partículas, perdão. Por quê? Perceba que se eu tivesse todo o sistema de partículas confinado num ponto, e esse ponto é o ponto do centro de massa, esse seria o momento, esse termo, perdão, seria o momento angular total do sistema. Tá? Mas percebe aí que não é só esse termo. Eu tenho esse segundo termo aqui. Tá? E esse segundo termo, ele é a soma sobre todos os momentos angulares de toda a partícula K em relação ao centro de massa. Tá bem? Então percebe que o momento angular total do sistema não pode ser escrito apenas como o do centro de massa. Para a gente entender um pouquinho o que é isso, vou fazer um desenho simples aqui. Imagina que isso aqui é um eixo, vou desenhar aqui um eixinho de simetria e vou desenhar aqui, por exemplo, um desses halter de academia, tá? Ele está aqui bonitinho, tá? Imagine que ele é simétrico em relação a esse eixo, de modo que eu vou marcar aqui de amarelo, é o centro de massa dele, tá? Então, vamos pensar que eu peguei esse halter e eu marquei aqui o meu ponto Q. Aqui é o meu ponto Q, tá? Percebe que se eu solto ele sob a ação da gravidade, esse cara vai estar descendo para cá. A força está nessa direção. Então, o centro de massa, ele tem uma força, ele está descendo para cá, né? Aí tá, o momento linear dele está para cá e a posição está aqui. Tá? Percebe que existe, sim, momento angular em relação ao ponto Q devido ao centro de massa. Tá? Agora, vamos pensar nesse mesmo sistema, só que de uma forma um pouquinho distinta. Tá? Agora, vamos pegar esse Q e tirar daqui. E vamos colocar o Q exatamente aqui no centro de massa. Então, perceba, eu fiz o Q exatamente no centro de massa. Se o Q está no centro de massa, eu sei o quê? Eu sei que RQ
é zero. PQ também é zero. Tá? Ou seja, esse termo aqui é nulo. Tá? Mas, vamos dizer que só que eu resolvi, então, girar esse cara em torno do seu centro, desse ponto Q, que é o centro de massa. Então, imagine que esse cara aqui está girando. Ele está girando. Existe um momento angular no sistema. Ele está girando. Tá? E esse momento angular, então, vem desse termo. Por quê? Porque, apesar de o centro de massa estar parado, se eu pegar esse pedacinho K do meu halter, ele está numa distância RK do centro de massa, e ele está, como ele está girando para lá, esse cara tem uma velocidade para cá, então ele tem, o produto vetorial não é zero. Tá? Se eu pego esse outro pedaço, ele está vindo para cá, e ele tem também esse vetor aqui. Vou chamar de ponto J, então aqui seria o RJ, e aqui seria o PJ. Tá? Então percebam que ele tem momento angular mesmo que o centro de massa esteja parado. O que não é verdade para o momento linear. Se o centro de massa está parado, o momento linear do sistema é nulo. Tá? Bem, então, pessoal, só para a gente fechar essa aula de hoje, eu queria chamar a atenção de vocês só para um contraponto entre momento linear e angular de um sistema de partículas. Então, no momento linear, a gente viu que a conservação do momento linear para o sistema de partículas obedece que o dp/dt é igual à somatória das forças externas agindo no sistema de partículas, e isso é igual à massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa. E a gente definiu, né, a gente escreveu o momento linear total do sistema em relação ao movimento do centro de massa, simplesmente dizendo que o Pzão é igual a soma em K de mk rk ponto, e a gente viu que isso daí nada mais é do que emão vezes r1 ponto, ou seja, é a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Em outras palavras, o momento linear do sistema ele se comporta como se toda a massa estivesse sentada na posição do centro de massa e se movendo com a velocidade desse ponto. Por outro lado, o momento angular, né, se a gente for olhar a conservação dele para um sistema de partículas, a gente fala que o dq, dlq, dt é igual à somatória de rk menos rq, produto vetorial da força externa. E isso eu esqueci de novo aqui, mas vamos lá, a gente não vai ficar sem o vetorzinho. Isso aí é igual à somatória em K dos torques sofrido pela partícula K em relação ao ponto Q. Ou seja, eu vario o meu momento angular do sistema se eu tiver um torque gerado por força externa nesse sistema. E a definição, né, do momento angular total do sistema em relação ao movimento do centro de massa, a gente escreve então como um R1Q produto vetorial Pzão Q, ou seja, essa parte do centro de massa, mais um termo que é relativo ao centro de massa. Ou seja, esse termo é de cada partícula K em relação ao centro de massa. Tá bem? Então, esse é um ponto bastante relevante, uma coisa que muitas pessoas acabam se confundindo quando olha para o momento angular de sistema de partículas, né? Que a pessoa, por algum motivo, acho que talvez pela própria semelhança em alguns pontos com o momento linear, acaba imaginando que o momento angular é só essa parte. E a gente já viu que não é verdade. Tá? Se você um dia está resolvendo um problema e se confundir, lembra do exemplozinho que eu dei aí para vocês do halter.
né? Esse exemplo que eu falei do halter, imagina o halter girando com o centro de massa parado, e você vai lembrar que ele sim tem um momento angular, mas o centro de massa não está se mexendo. Então, obviamente, precisamos de um segundo termo para esse momento angular. Tá legal, pessoal? Então, a gente encerra por aqui a aula de hoje, e na próxima aula a gente vai ver como que a gente pode descrever a conservação de energia para um sistema de partículas. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula e vejo vocês na próxima videoaula. Até lá, pessoal.